da gente começar a aula, eu queria lhe fazer um breve adendo, dar um breve recado, uma explicação bastante rápida, tá? É o seguinte, no último fedidinho eu te propus um tema, o tema foi a morte dentro da persecução penal. E te fiz uma promessa, te fiz a promessa de que nesse fedidinho nós trataríamos desse tema, vendo como que ele cai dentro das nossas provas, ou seja, tratando de perguntas, de questões de nossos concursos. E eu gravei no começo da tarde de ontem, logo depois do almoço. Entretanto, ao longo do dia, nós fomos surpreendidos com uma notícia assustadora. Sim, ontem foi o feriado de finados e nós tivemos várias perdas, né? A primeira perda que tivemos notícia foi do Louro José. O Louro José que eu não conhecia, porém fez parte da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, em que eu assistia à TV junto com a minha mãe na cozinha, ajudando ela a cozinhar e brincando e conversando, debochando muito com a minha mãe, que se foi. Inclusive, o feriado de finados é para isso, é para a gente rememorar e comemorar a possibilidade de termos convivido com pessoas que nos trouxeram tantos momentos tão nobres. A segunda pessoa perdida foi Sean Connery. Sean Connery, que na minha opinião sempre foi o homem mais bonito do cinema, eu sempre disse que se eu fosse homossexual eu queria dar para Sean Connery. Agora não é mais possível, então eu terei de morrer hétero. E o terceiro acontecimento, esse sim arrebatador pra gente, foi a morte de Robson Facchini. Eu sei, no caso de Robson Facchini, nós tivemos aí uma certa escolha que acabou levando a sua esposa junto. Não vamos tratar sobre isso. A única coisa que eu queria lhe dizer nesse momento é que nós vamos trabalhar a morte dentro da persecução penal, mesmo nessa situação de luto, porque eu fiz essa promessa a você, tá? Então eu lhe explico que as questões que virão, acho que são umas 10, são ainda assim sobre a morte, porque eu lhe dei a minha palavra. Então, que fique bem claro, trataremos sobre a morte, porém estamos de luto. Beijo pra ti. Olá, eu sou o professor Senjique, o seu professor de processo penal. Bora lá? Fala que eu te escuto! O que nós temos para hoje, professor Senjique? Hoje nós vamos com Lá Vem a Banca, banca aqui, banca acolá. Quadrinho que a gente chega e desvenda a banca pra ti, pra que você não tenha medo, pra que não haja tremores. Não, 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 não! É preciso amar a banca para que haja amores. Sim, eu estou numa tarde de feriado, estou aqui ensandecido, com pouco amor. Por quê? Porque o vizinho de um lado tem um cachorrinho do tamanho de um rato. É um pincherzinho preto, mas dentro desse ratinho cabe todo o ódio do mundo. Meu Deus, como todo ódio do mundo pode caber dentro de um pombo? E do outro lado nós temos um vizinho fazendo churrasco, escutando Jennifer. Isso, professor, eu gosto dessa música. Eu também. Quando estou com prisão de ventre, ela é muito útil. Bora ver a nossa questãozinha, então. Bora lá, com pouco amor e com muito rancor. Vamos lá, nossa questão é muito simples, modificada. Por quê? Porque ela é da FCC. Sim, ela era de múltipla escolha, mas a gente transformou em uma assertiva só. Então vamos lá, banca FCC, coloque o seu coração na prova. E é uma prova para defensor público. Provinha de quem entende de direito. Vamos lá, sobre a ação penal. Considerando-se a classificação legal, entendimento doutrinário, jurisprudencial, julgue-me. Claro, essa daqui é uma questão modificada, por isso nós temos esse julgue-me aqui no imperativo. E ó, vamos lá, é preciso que você tenha isso em mente. Você precisa antecipar a banca. Você vai lendo e já vai montando o que poderá ser cobrado de você, tá? Então vamos fazer isso juntinhos nós dois. Sendo a ação de natureza privada, a ação penal privada. Você tem aqui 3 tipos básicos de ação penal privada. Nós temos a ação penal exclusivamente privada, ação penal privada personalíssima. Quem mais? E eu vou mudar de cor, que ela segue uma estrutura um pouco diferente. A ação penal privada subsidiária da ação penal pública, que não aconteceu.
Quando a gente está falando de ação penal privada, geralmente a nossa banca está se referindo a essas duas de cima, tá? Ó, falou em ação penal privada, a nossa banca está aqui em cima. Se ela quisesse falar da ação penal privada subsidiária da pública, ela teria dito isso de forma expressa. Mas não, ela falou ação penal privada, então fique com as duas de cima. Qual que é a diferença? Na ação penal exclusivamente privada, aqui nós temos CACAD, sim, sim, sim. Se o nosso ofendido morre, se o nosso querelante morre, poderemos ter a substituição processual, ele será substituído por CACAD. E quem é CACAD? Vamos lá com a pústula da sabedoria. Cônjuge, C de cônjuge, A de amor, não de ascendente, D de descendente, por exemplo, filho, I de irmão. Mas eu sou da corrente que coloca mais um C aqui, que é o do companheiro. Então seria quem? Cônjuge junto com companheiro, ascendente, descendente e irmão. E detalhe, esse CACAD tem uma ordem preferencial. A ordem é exatamente CACAD, ou seja, nós temos essa ordem aqui de preferência, ó. Primeiro, cônjuge, depois ascendente, depois descendente, depois irmão. Se aparecer irmão e cônjuge, quem é que leva? Leva o cônjuge, porque tá é o primeiro da fila. Vamos lá, esse CACAD existe na ação penal privada personalíssima e a sua resposta será não tem aqui. É justamente isso que transforma essa ação em personalíssima. O interesse que está sendo colocado em jogo aqui é tão próprio, tão particular, tão privado que essa ação só cabe a quem? Só cabe ao ofendido, ao querelante e a mais ninguém. Se o cara morreu, acabou a extinção de punibilidade. Professor, existem muitos crimes de ação penal privada personalíssima? Sim, muitos, muitos, muitos. Veja quantos. Meu Deus, só há um! Mas nenhum, só há um. E esse único crime está lá no nosso artigo 236 do CP. Induzimento a erro essencial no casamento. Professor, me dá um exemplo? Sim, sim, sim. Você é machão. Você é extremista branco. Você é machão. Você anda dentro de casa com uma escopeta, uma faca, esperando o fim do mundo, o apocalipse. Você é praticamente um redneck, um extremista branco. Sua filha chama-se Geórgia. E daí que você separa da sua esposa e logo depois você conhece Maria Eduarda. Maria Eduarda é linda, uma loira maravilhosa, de cabelos gigantescos, peitão, bundão, o tipo que você quer para você. Você se casa, sim, rapidamente, porque ela é o amor da sua vida. E lá na sua lua de mel no Caribe, vocês estão passeando e passa alguém, reconhece Maria Eduarda e chama-a não de Maria Eduarda, mas de Jorjão Velho Barreiro. Por quê? Porque ele conhece a história passada de Maria Eduarda. Ela não nasceu Maria, ela nasceu Jorjão e ela tinha um velho barreiro entre as pernas. Entendeu? E aí você fala, puta que pariu, eu não queria casar com essa mulher se eu soubesse disso. Ela pode fazer isso? Sim, claro que pode. Todas as pessoas podem definir o seu próprio destino desde que não invada os direitos de outros. E ela pode sim cortar o velho barreiro e se transformar numa gata loira. Agora, ela não pode te enganar para casar contigo. Então aí ela teria te induzido a um erro essencial dentro do casamento e você não teria casado se soubesse. Ela era Jorjão Velho Barreiro. Esse é o único caso. E veja como o interesse é particular, tão particular, particularíssimo, particuludo, que não pode ser passado para nenhuma outra pessoa. Você, se soubesse que ela era Jorjão, poderia seguir com ela. Por quê? Porque ela é ainda o amor da sua vida, mesmo tendo nascido Jorge. Essa é uma decisão que só cabe a ti e a mais ninguém. Por isso não há CACAD nesse caso. Por isso que a ação é personalíssima. Só o ofendido pode dar origem a ela, só o ofendido pode tocá-la para frente. Agora, sabendo disso, nós já presetamos o conhecimento, vamos seguir a nossa assertiva com a pústula da sabedoria. Sendo a ação de natureza privada, no caso de morte do ofendido, a vítima, ou quando declarado ausente por decisão judicial, a ausência tem efeitos semelhantes, tá? Nesse caso aqui, a morte, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. CACAD!
CACAD! Exatamente, salvo, temos uma exceção. Qual é essa exceção? Ação penal privada personalíssima de Maria Eduarda. Salvo nos casos de ação penal privada personalíssima. Perfeito! Até aqui a nossa assertiva está correta. Porém, veja que nós temos duas assertivas, então precisamos ir até o fim com a pústula do conhecimento. Nos casos de ação penal privada ocorrendo a morte do ofendido, se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, se no CACAD aparecer mais de um, se aparecer cônjuge e descendente e ascendente e irmão, se aparecer o balaio todo aqui, veio todo mundo, inclusive o papagaio, a galinha, o hamster, o porquinho da Índia, veio todo mundo seguir aqui no direito de queixa. E aí, a preferência será definida pela ordem de manifestação. Não, claro que não. Você já sabe que é CACAD. Não é à toa, é CACAD porque existe essa ordem a ser observada. O código fala somente em CAD, porque ele é da década de 40, entretanto, por força da evolução da sociedade, nós temos de colocar aqui ao lado do cônjuge o companheiro, a companheira, afinal de contas tem os mesmos direitos de acordo com o STF. Entretanto, parte da doutrina diz que não, mas isso não importa pra você porque só vai cair CAD, mas você vai saber o certo. E aí a pergunta da FCC... cheirinho de limão, é isso aqui, ó. Qual que é a ordem? A ordem existe? Existe. A ordem de preferência é exatamente cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Não tem essa ordem aqui, ó, de manifestação. Quem chegou primeiro come toda a bosta dela. Não é assim. Vai ter o quê? Vai ter de reobservar essa ordenzinha aqui, tá bom? Viu? Nós matamos essa questão muito simples, muito tranquila, inclusive para quê? Para demonstrar que a aula anterior no fedidinho, ela existe, ela cai, ela despenca. E aí, só para você ver como realmente vem, vou fazer mais questões. Já parei para selecionar aquela, então vou fazer outras contigo para valorizar o seu tempo, tá? Vamos lá. Só que, ó, rapidamente, sem perder tempo. Vamos comigo. Cabe. Ai, cabe. Fique tranquilo, relaxe. Vamos lá. Sobre a ação penal, julgue assertiva abaixo. A ação penal privada personalíssima sem CACAD pode ser oferecida pelo ofendido ou, em caso de óbito, por seu representante legal. Que isso? No caso de óbito acabou. No caso de óbito haverá o quê? Extinção de punibilidade do nosso agente. Sim, esse daqui é o grande caso em que se o ofendido morreu, se a vítima morreu, haverá, automaticamente a extinção de punibilidade do nosso agente de Maria Eduarda. Então aqui, isso aqui está incorreto. Próxima questão. Banca CESP, antigona, mas ainda moderninha. Com referência à ação penal, julgue os itens que se seguem. Só tem um, tá? Não se confunda, tá no plural, mas só vamos num aqui, ó. Na ação penal privada personalíssima, a titularidade é exclusiva do ofendido, perfeito, não se transmitindo em caso de morte aos seus herdeiros ou sucessores. Não há CACAD no artigo 236 do CP. Ao infinito e além. Questãozinha agora de múltipla escolha da FCC, cheirinho de limão. Vamos lá, 2018. E olha só pra quem, hein? Promotor. Isso aqui é Ministério Público Estadual. Veja como é fácil ser promotor. No caso de morte do ofendido, a ordem preferencial para se exercer o direito de queixa, segundo dispõe o CPP, não procure lá. Procure aqui primeiro. Escreva. Vai por mim, ó. Escreva. Depois de escrever, você procura. CACAD, vai estar lá, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, ó, ascendente já riscou, descendente, só sobrou B e C, B e E pelo cônjuge, agora fica fácil, cônjuge ascendente, cônjuge descendente, letra B, fez uma questão em 10 segundos, é assim que eu faço, por exemplo, eu faço em 10 segundos cada questãozinha, aqui a nossa letra, volta para te dar o gabarito, a nossa letra seria a B, letra B, onde nós temos cônjuge, ascendente, descendente, irmão, professor, você está falando cônjuge e não cônjuge. Porque depois que o nosso ministro da Justiça falou errado, todo mundo pode. Meu Deus, é bizarro, né? Ei, país! Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Já cantava a Legião. Vamos lá! FCC, cheirinho de limão.
Diante da morte do ofendido, caso o direito de prosseguir na ação penal privada não seja exercido dentro do prazo de 60 dias, não precisamos nem ir além, já sabemos do que falamos. Se você viu a aulinha passada, você sabe. Nós temos aqui a tal da perempção. O que está acontecendo? Na ação penal privada, qualquer tipo delas, com exceção da privada subsidiária da pública, mas na ação penal privada exclusivamente privada e na ação penal privada personalíssima, os direitos que estão envolvidos ali, eles têm um cunho muito privado, muito particular, então é preciso que haja interesse do ofendido, interesse da vítima ou interesse do CACAD em seguir com a ação penal para frente. Aí, se essas partes demonstram que não há mais interesse, por que o Estado vai ficar gastando energia elétrica, gastando juiz, gastando a galera toda ali para algo que não se tem nem mesmo interesse da vítima, do ofendido? Então o que a gente faz? A gente lima a ação. Isso mesmo, o nome disso é perempção. Aê! Vamos acabar com a ação. A perempção só existe na ação. Só na ação. Tem questãozinha que vai perguntar se ocorre no inquérito policial. Isso está errado. É perempção. Vamos lá. Olha só. Ocorrerá se o ofendido morreu. Caso o direito de prosseguir na ação penal privada não seja exercitado dentro do prazo de 60 dias, ocorrerá a extinção de punibilidade em decorrência da perempção. Sim, a ação vai acabar por falta de interesse e o nosso agente estará livre por conta de extinção da punibilidade. Agora você só vem e vê aqui letra A, acabou, não tem como você errar. Próxima questão. Ação penal cuja característica essencial é, no caso de incapacidade, morte ou ausência da vítima, o representante legal desta, ou cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, poderá ingressar. E aí, em outras palavras, o que é o que tá querendo de você é saber qual é o tipo de ação penal em que existe CAD. Qual é? E você já sabe, ação penal privada, exclusivamente privada ou exclusiva, é só procurar. Bateu aqui, ó, ação penal Ação penal pública incondicionada, errado. Ação penal pública condicionada. Ação penal exclusivamente privada. Letra C. Letra C do quê? Letra C de cala a boca e me beija. Eu só quero pedir que faça o que você quiser, mas cala a boca e me beija. Próxima questão. FCC, novamente. Aê, analista ministerial. Excelente cargo. A galera fica aí correndo atrás de polícia. Eu quero ser polícia, eu sou fodão. E esquecem do Ministério Público e dos TJ. Sim, ganha-se mais sentadinho no ar-condicionado, sem precisar ficar com a arma na cinta e correr atrás de ladrão, oferecendo a própria vida pra ganhar 5 pila. Vai lá. Aqui não, hein? Os caras ganham o dobro e ficam sentadinho, muitas vezes fazendo home office. Renato ajuizou ação penal privada contra Renê. Já me confundi todo, puta que pariu. Quem é Renê, Renato, Renê? Porra, meu, por que não colocam nomes diferentes, não é? Renato e quem mais? Gustavo, Renato e Rodrigo. Mas não, Renato e Renê, é pra confundir a cabeça do tio que tá ficando idoso, velho. Mas vai lá, Renato e Renê. Renato ajuizou ação penal privada contra Renê, imputando-lhe crimes de difamação e injúria. Oh, meu Deus do céu. Aqui nós temos o quê? Ação penal, em regra, né? Privada, exclusivamente privada. Recebida queixa, viu como é privada? E designada audiência de instrução. Renato! Quem é Renato? É o ofendido. Isso. Vem a óbito após um acidente de trânsito fatal em rodovia. E morreu. E agora, com o óbito do querelante, caberá ao Ministério Público prosseguir na ação penal, assumindo a posição do querelante. Não, isso é incorreta, esquece isso. O Ministério Público só reassumiria o caso, pegaria o caso em mãos, num caso específico, numa situação específica que é qual? A ação penal privada subsidiária da pública. Nesse caso de ação penal privada subsidiária da pública, o Ministério Público teria de assumir, sim,
por um motivo, porque o crime é de ação penal pública e o Ministério Público fez o quê? Ficou inerte. O Ministério Público inerte aí dá a opção para que a vítima chegue e ingresse com a queixa substitutiva da denúncia. Isso aqui não é o caso. Aqui nós temos uma ação penal privada, exclusivamente privada, então não tem esse papo de Ministério Público assumir nada não. Nada não. Próxima questão, modificada FCC. Professor, já entendi tudo. Mas eu vou fazer, eu tô afim, é meu feriado, faço o que eu quiser. Sobre as diversas modalidades de ação penal, julgue-me em caso de morte do ofendido. O direito de intentar ação privada propriamente dita, essa ação penal propriamente dita é a exclusiva. Aê, trouxe para isso, para você ver o sinônimo. Se transmite a cônjuge, ascendente, descendente, o irmão da vítima. Então vamos lá, na ação penal privada, a propriamente dita ou exclusivamente privada, a CACAD. Então isso aqui está correto. E pra gente terminar, finalizar esse negócio, a última questão da Fundep. Questãozinha bacana para juiz, hein? Olha só, julgue-me. Tratando-se de ação penal privada personalíssima, a morte da vítima extingue a punibilidade. Sim, por quê? Porque se nós estamos tratando da personalíssima, não há CACAD. Se não há CACAD, ninguém vai substituir. Se não há substituto processual, se não há CACAD, vamos escrever aqui, ó. Há CACAD, não há CACAD, não há substituto, não há substituto. O que acontece com o nosso réu, com o nosso acusado, com o nosso querelado? Estará extinta a sua punibilidade. Isso é correto. E você viu que cai, despenca, e cai muito de verdade, o tempo inteiro. Tu viu ali, ó, questõezinha de 2004, tem quase 20 anos. Questãozinha de 2018, tipo, 2 anos atrás, se a gente considerar que 2020 aconteceu. Se a gente considerar que 2020 nem mesmo aconteceu, foi o ano passado. Então, cuidado, tenha sempre em mente que essa questão da morte do ofendido, a morte dentro do processo penal, ela tem sim reflexos relevantes e ela pode sim te derrubar na hora da prova. Em breve eu passarei com uma nova questãozinha, com um novo olhar, mas agora vamos matar quem? Nós vamos matar numa nova questãozinha o nosso agressor, suposto criminoso, o nosso acusado, para você ver o que vai acontecer. Nesse caso nós estaremos já dentro da teoria geral das provas. Questãozinha que caía muito, parou de cair. Houve, entretanto, uma diferenciação aí na jurisprudência atual que pode fazer com que essa questão volte a cair nas nossas provas, mas você, meu aluno, minha aluna, estará bem preparado, bem preparada. Preparado para o quê, professor? Preparado para a bruma leve das paixões que vem de dentro. Preparado, preparada para amar a banca. Beijo pra ti!